No fim da ditadura, que é esse período do fim da década de 70, né, no momento da transição, a gente nota que o movimento feminista se organiza em 75, em 78 o movimento negro unificado também se organiza e se projeta, e nesse mesmo ano de 78 o movimento homossexual vem à tona, com umas tentativas anteriores desde 76 de organização, mas que sofreram muitas dificuldades, porque as pessoas não eram assumidas, diferente de ser mulher, de ser negro, ser homossexual não era algo auto-evidente. As pessoas precisariam tomar uma coragem, assumir uma identidade pessoal homossexual, sair do armário, para depois assumir uma identidade política militante. Nós partimos absolutamente do zero, quando nós não sabíamos sequer os termos que iríamos usar. Tiramos muita coisa do feminismo, por exemplo, a ideia de sexismo, a ideia de machismo. O Centro Acadêmico das Ciências Sociais chamou, um ano depois da existência do Somos, representantes dos vários grupos para debaterem essas questões em público. E o debate foi massacrante, porque começaram a pipocar todos os preconceitos de esquerda. Eu, quando vi um rapaz se levantar e fazer a acusação de que nós estávamos dividindo o movimento operário, que era o slogan martelado o tempo todo, eu me lembrei que esse rapaz tinha composto o primeiro grupo anterior ao Somos. Aí eu olhei e disse, eu vou aguentar uma bicha enrustida me humilhar aqui por conta do seu enrustimento? Eu fiquei tão furioso que eu subi na cadeira e gritei para o público, eu não vim aqui converter ninguém. Mais ou menos isso. Eu vim resolver um problema que é um problema nosso. Se houver homossexuais, homens e mulheres aqui no público, por favor, se manifestem. Aí as pessoas começaram a falar, se levantaram. Eu estudo na ECA e tem um professor que não aceita homossexuais na sala dele. Eu estudo não sei onde. Nos livros que a gente estuda, homossexual é considerado anormal e é considerado burguês porque está veiculando um vício da burguesia. Então começou a eclodir tudo e aí foi uma absoluta maravilha, porque de fato aconteceu um debate público. E quando terminou o debate, a mesa encheu de pessoas que queriam se integrar ao Somos. Eu era estudante da USP, então fui, evidentemente, assistir e no final já entrei para o grupo. E aí a gente sentia muito medo, porque as reuniões eram feitas no quintal e nós sentávamos no chão, encostadinhos no muro, e morríamos de medo de que os vizinhos, que eram outros sobradinhos, pudessem dizer o que essa juventude está aí. Porque qualquer reunião poderia ser confundida e denunciada como uma reunião suspeita. Durante muitos anos da minha vida, eu ouvi sempre se dizer, mas já estava branda com o Geisel. Não, nunca foi fácil. Ditadura nunca é fácil, do primeiro ao último dia dela. E o Somos teve um impacto muito grande. Houve um momento em que havia por volta de 150 pessoas integradas ao Somos, em grupos diferenciados, muitos grupos. Havia, por exemplo, um grupo que recebia os novos. Havia um orientador, uma pessoa que orientava os debates, não é? Mas era exclusivamente para receber essas pessoas que estavam sofrendo um processo brutal de solidão e de massacre homofóbico. Havia grupos de estudo, havia grupo de contato com o exterior, grupo de contatos com outros grupos no Brasil, inclusive não necessariamente grupos de liberação homossexual. A gente, por exemplo, ajudava muito a distribuir o Lampião pelas bancas, porque nós tivemos que montar nacionalmente uma cadeia de distribuição. Então o nosso dia a dia era muito intenso. A memória, ela é importantíssima para qualquer movimento social e o que a gente vê no movimento LGBT é um desconhecimento dessa memória. Então me parece que recuperar, reconstruir essa memória é a gente permitir que a gente tenha uma história do movimento, compreendendo como o Estado brasileiro atuava em relação a isso, como ele atua hoje, e permite uma continuidade para que o movimento não viva por espasmos que se desenvolvem e depois refluem. No fundo, desde aquela época estavam lutando para que tivesse uma legislação protetiva, que não deixasse a violência contra homossexuais ser tão naturalizada. Nós chegamos em 2017 com 440 pessoas LGBTs assassinadas e a gente não tem uma lei de criminalização da LGBTfobia ou de enfrentamento a essa violência nacional. A gente tem algumas leis estaduais, mas muito fracas.
Então, se vê que é uma luta comum daquele momento e de hoje, e que a gente talvez não tenha conseguido ainda conquistar isso, porque a gente se perdeu. Então, me parece que a memória é fundamental de ser reconstruída, de ser retomada, para que a gente consiga olhar também para esse presente e para o futuro.